No vídeo de hoje do canal do Nicola vou te falar sobre 4 reforços esperados para 2021 no Corinthians, sobre o caso Lincoln com novidade dentro do Flamengo, preciso te atualizar também sobre Robinho, condenado em segunda instância na Itália e com o contrato ainda em vigência no Santos. Por fim, mas não menos importante, vamos debater sobre a estratégia do SBT na concorrência com a Globo pela audiência na Libertadores da América e por último, mas não menos importante, Mandzukic e Khedira jogando com a camisa do Vasco? Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações, só queria pedir para vocês assistirem ao vídeo até o fim. Se curtirem, não esqueçam de dar like e de se inscrever no canal. Para se inscrever, pode se inscrever agora mesmo, tá? Não custa nada e é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Bora começar o vídeo falando sobre Robinho, que nessa quinta-feira foi condenado em segunda instância na Itália por estupro coletivo, condenação de 9 anos de prisão. Robinho ainda vai recorrer, vai tentar uma decisão diferente em terceira instância, nessa segunda instância. Os advogados do Robinho tentaram desqualificar a albanesa, que é a responsável pela acusação de estupro coletivo, mas a justiça italiana não concedeu esse direito ao Robinho, que segue condenado agora em segunda instância. A grande dúvida que existiu a partir dessa notícia foi sobre a decisão do Santos de manter ou não o contrato em vigência com o Robinho. Vale lembrar que em outubro o Santos anunciou o Robinho como reforço, com direito a um contrato longo. Depois de toda a repercussão negativa, o Santos voltou atrás e suspendeu o contrato, não rescindiu. E essa decisão do Santos de continuar sem rescindir o vínculo vai esperar por uma decisão em terceira instância, algo que rendeu muitas cornetadas ao presidente Orlando Rolo. Bora falar agora sobre a estratégia do SBT de tirar da quarta-feira os jogos da Libertadores da América, tudo para não concorrer com o futebol na Globo. Na teoria, o SBT às quartas-feiras teria o produto mais importante, jogos de Libertadores da América contra a Globo com jogos do Campeonato Brasileiro, mas na prática a coisa não funcionava muito bem e o SBT decidiu recentemente passar seus jogos para terça-feira. Desde que a Libertadores passou a ter jogos de mata-mata, as partidas foram transmitidas no SBT em TV aberta às terças-feiras. Mas os resultados que acabaram sendo ainda piores, isso porque, de acordo com análise de especialistas do mercado, o SBT deixou de concorrer contra o público do futebol. Nas quartas-feiras em que a Globo e o SBT tinham o futebol como produto único, as pessoas escolhiam pelo produto que mais interessava. A partir de agora, quando foi para terça-feira, o SBT passou a concorrer com o público familiar, aquelas pessoas acostumadas a assistirem o Jornal Nacional e também a novela da Globo. A Globo, inclusive, aumentou o Jornal Nacional e sua novela para tentar diminuir a audiência da rival. Cheguei a contar nessa semana que considerei a audiência ruim do jogo do Palmeiras contra o Libertad, empate em 1-1 na terça-feira. A média foi de 9,4 pontos com picos de 11 pontos. Muitos palmeirenses ficaram bravos. O Theo José, que é o narrador do SBT, cheguei a trabalhar com ele em algumas transmissões em programas da ESPN. O Theo José também discordou da minha avaliação, mas vamos lá. Bora pensar quanto o SBT investiu para transmitir os jogos da Libertadores da América. Principal campeonato da América do Sul. Partida de quartas de final decisiva. Confronto duro, jogo em 1-1. O Palmeiras ainda sai na frente e o Libertad empata. Será que 9,4 pontos de média de audiência tá bom? Levando em consideração que o Palmeiras, que é o responsável pela partida, tem a quarta maior torcida do país? Eu imaginava que o SBT, com o Palmeiras, fosse ser capaz de bater 20, 25 pontos de média de audiência. Ficou bastante distante disso. Inclusive, a partir do momento em que o reality show A Fazenda na Record entrou no ar, a audiência do SBT caiu para o terceiro lugar, com Globo e Record com 15 pontos e o Palmeiras com algo na casa de 9 pontos de audiência. Eu considerei a audiência ruim. Esperava que o torcedor do Palmeiras, que é muito numeroso, só atrás de Flamengo, Corinthians e São Paulo, fosse capaz de dar uma audiência maior ao SBT, mas queria que você usasse o espaço para comentário para deixar sua opinião sobre o assunto. Bora falar agora sobre o Vasco e explicar que história é essa de que Mandzukic e Khedira poderiam virar reforços do Cruz Maltino para 2021. O Fábio Cordella, que é uma pessoa de confiança do Levenciano, deu uma entrevista nos últimos dias ao Calciomercato, uma publicação italiana. E nessa entrevista ele falou sobre a possibilidade, sobre os planos do Vasco a partir do momento em que o Levenciano se tornar presidente de fato. O Cordella começou afirmando que o Balotelli ainda pode virar reforço do Vasco. Ele tem contrato com o Monza da segunda divisão italiana até a metade do ano que vem e a partir daí, se o Monza especialmente não conseguir o acesso, o caminho ficaria livre para que ele se acertasse com o Vasco.
sobre Mandžukić e Khedira. O Mandžukić atacante croata, o Khedira volante alemão. A frase do Cordelli é a seguinte, abre aspas. Tentei o Mandžukić, mas ele quer voltar a jogar na Europa. O mesmo vale para o Khedira. Por enquanto eles estão focados nisso. A ideia é trazer 2 ou 3 jogadores úteis para dar motivação aos jovens. Alguns campeões consagrados podem ajudá-los a crescer. Fecha aspas. Essa é a estratégia do Cordelli e é uma estratégia parecida à dos últimos meses do Levin esse ano, que também prometeu reforços importantes. A curiosidade é que o Levin mudou o discurso, especialmente depois de vencer a primeira das 2 eleições para presidente no Vasco. Via Twitter, o Levin deu uma minimizada nas declarações do Cordelli, falando o seguinte, abre aspas, ninguém é meu braço direito ou esquerdo, ou está autorizado a falar alguma coisa em meu nome. O foco agora é total no nosso time se manter na Série A, fecha aspas. Bora tentar explicar a nova estratégia do Levin. Como alguém que imagina que será presidente em breve, ele está muito preocupado em dar moral, em dar força para o atual elenco, até porque novos jogadores não podem ser registrados agora, somente no mês de março. E como o Vasco vai precisar desses atletas para terminar a temporada bem, especialmente longe da zona do rebaixamento, fora do Z4, a ideia do Levin é fortalecer os atuais atletas e não falar a respeito de reforços para não causar intriga, indisposição ou qualquer problema, algum ruído com os jogadores do atual elenco. Quero falar agora sobre reforços para o Corinthians de 2021. Eu me refiro a atletas que estão emprestados e voltarão ao clube. Hoje o Corinthians tem 19 jogadores emprestados a vários clubes brasileiros. E de acordo com o meu timão, pelo menos 4 já têm garantido o retorno. São eles o zagueiro João Vitor, 22 anos de idade, está emprestado ao Atlético Goianiense, virou titular absoluto nessa temporada, jogou bastante com o Wagner Mancini, o Mancini foi embora e o João Vitor segue atuando por lá. Outro também do Atlético Goianiense que pertence ao Corinthians é o Janderson, atacante que chegou a jogar no profissional do Corinthians, tomava muita decisão errada. Foi para o Atlético Goianiense, virou titular absoluto, especialmente com o Wagner Mancini. O Mancini foi embora, mas o Janderson continua tendo um papel importante de atacante de velocidade pelo lado do campo. Os outros 2 meio-campistas, Sornosa, 26 anos de idade, contratado na temporada passada, não conseguiu fazer um bom ano com a camisa do Corinthians, foi emprestado para a LDU, virou titular absoluto, muitas vezes capitão, recordista de assistências do time, que foi o campeão do primeiro turno no Equador. A LDU também fez uma boa campanha na Libertadores da América, conseguiu, por exemplo, ficar à frente do São Paulo, acabou sendo eliminada no primeiro mata-mata para o Santos. A LDU disse não ter capacidade financeira para comprar o Sornosa e o meia de 26 anos deve ganhar alguma oportunidade no Corinthians quando retornar. Para completar, preciso te falar também sobre o Fecim, jogador contratado do ABC, veio para o Sub-23 do Corinthians, mal jogou pelo time profissional e foi emprestado para o Bahia. Também para o Sub-23 do Bahia, foi bem no Sub-23 e desde que o Mano Menezes foi contratado como técnico do Bahia, o Fecim ganhou outro espaço. Virou titular, tem participado de jogos, com gols e com assistências. É alguém que terá retorno garantido pro Corinthians do próximo ano. Para completar a lista, o Marquinhos, que é atacante, também pertence ao Timão, está emprestado ao Sport. Titular absoluto não, ele é titular em boa parte da temporada com a camisa do Sport. É alguém que pode ser avaliado no retorno ao Corinthians. Assim que o contrato de empréstimo terminar, ele deve ganhar alguns minutos para mostrar se pode ou não continuar para a temporada de 2021. Bora fechar o vídeo falando sobre a reviravolta no caso Lincoln. O Flamengo havia decidido no início dessa semana vender o atacante para o Paphos do Chipre. Aceitou uma proposta de 4 milhões de dólares, algo na casa de 20 milhões de reais por 75% dos direitos econômicos. O time do Chipre pagaria isso em 8 parcelas. Negócio todo sacramentado, faltava apenas o acordo, o sim do Lincoln. Mas o atacante se recusou a se mudar para o Chipre e o que só piorou essa situação. Tanto é que essa é uma novidade que eu queria dividir com vocês. A diretoria do Flamengo comunicou ao Lincoln que ele não vai treinar nem mais no Sub-20. A partir de agora ele vai ter de treinar no Sub-18, numa clara demonstração do Flamengo de que ele está fora dos planos, forçando a barra para tentar fazer com que o Lincoln assente a proposta do Chipre. Acontece que as últimas notícias ruins relacionadas ao Lincoln chegaram ao Chipre e o Paphos parece estar desistindo do acordo. Ou seja, toda a disposição do Flamengo em negociar o Lincoln para ter o dinheiro para pagar a primeira das 6 parcelas pela compra do Pedro parece ter sido em vão.
Agora o Flamengo vai ter de aguardar por outras ofertas. Uma das possibilidades seria o Dinamo de Kiev, que conseguiu a classificação para a Liga Europa. Ele venceu o último jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões, terminou em terceiro do seu grupo, porém, até esse momento ainda não fez proposta para compra em definitivo do Lincoln, atacante completamente fora dos planos da diretoria e também do técnico Rogério Ceni. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, bem fácil, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Se você vir inscrito do canal do Nicola, também pode virar membro. Para virar membro, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link, você vai clicar lá, escolher um dos 5 planos e passar a ter direito a uma série de vantagens. Combinado? Nos vemos assim que surgirem mais notícias. Até lá, tchau, tchau!